Boa noite todo mundo, pessoal do Grupo Vida de Sofia, do YouTube. E hoje a gente está aqui com a Tati, tá? Ela tem Sofia Fascaplo Meral e ela vai contar um pouco da história dela, da trajetória dela, do casamento dela. Ela vai contar um pouco da vida dela, tá? Pode começar, viu, Tati? Beleza, gente, eu sou a Tati, eu tenho 34 anos, sou formada e sou pós-graduada, trabalho, né, por cotas em uma empresa de tecnologia faz 3 anos, trabalho desde os meus 16 anos, né, iniciei como guardinha, depois, em 2017, veio o meu diagnóstico e eu comecei a trabalhar por cotas, né. Eu sou casada, eu tô há 19 anos com a mesma pessoa, eu namorei 9, sou casada há 10. Eu tenho um filho, Theo, de 5 anos de idade, e agora eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, aí, para vocês entenderem a minha trajetória da doença. Bem resumidamente, eu, desde a adolescência, caía, mas não sabia, não tinha percepção, né, do tanto que eu caía, de quanto que era diferente o modo com que eu caía. E com o passar dos anos, em 2005, eu resolvi que eu queria casar, e aí a gente começou a ir atrás dos preparativos, e eu resolvi que eu queria emagrecer. Sempre tive problema de peso, né, e fui procurar uma endocrinologista. E a endocrinologista viu a minha escápula lá, daí me deu o primeiro parecer de que eu deveria procurar um geneticista. E foi aí que começou a minha caçada. Fui para o geneticista, fui em vários geneticistas, fiz exames para detecção de cinturas, eu fiz 2 exames de detecção, eu fiz vários exames de eletroneuromiografia, CPK, biópsia muscular. Eu cheguei a realizar uma biópsia muscular, gente, no qual também sofri muito, né? E quando eu fui realizar essa biópsia muscular, direcionada pelo geneticista, era um consultório lá em São Paulo, e a médica de lá, ela era especialista, estava pleiteando um estudo aí numa universidade lá de São Paulo, na USP, e lá na universidade, ela tinha tido alguns casos parecidos com os meus, e ela, com o meu, né, com o mesmo diagnóstico que o meu, e ela me orientou a não fazer a biópsia muscular. E aí, foi aí que começou a minha caçada, porque ela falou que não era o que havia sido diagnosticado até agora, e que ela não me orientava a fazer a biópsia muscular. Mas eu, como o geneticista havia pedido, falei, não, eu vou realizar, já estou aqui, né, já custeei mesmo, eu não vou deixar de realizar o exame. Fui lá e fiz o exame, na época não foi custeado pelo plano, e eu tive que pagar o exame da biópsia muscular, que não é nada barato, tá? E tive complicações, a reabilitação do braço foi terrível, perdi muita massa muscular, né, força muscular mesmo no braço, e deu resultado negativo, não era de cinturas, tinha uma alteração aí na musculatura, mas nada que conseguisse diagnosticar. Foi aí, então, que, nessas idas e vindas, conheci uma neurologista, pelo convênio, e ela fazia atendimento dentro da Unicamp, e ela me deu um encaminhamento interno e me indicou para tratamento na Unicamp. Na Unicamp que veio o pré-diagnóstico de fascicaplo-humeral, tá? Então, hoje eu não tenho diagnóstico fechado de fascicaplo-humeral, eu tenho um pré-diagnóstico, e hoje eu brigo com o plano para conseguir realizar o exame de detecção mesmo, né? O teste de DNA de detecção. Porque até então eu já acionei o plano algumas vezes para fazer exames que não foram o diagnóstico correto. E aí que veio, em 2017, esse pré-diagnóstico aí da minha face escapulohumeral. E de lá para cá, o que mudou na minha vida? De 2017 para cá, bem pouca mudança, mas de 2011, que foi quando eu para cá, houve mudança. Em 2011 eu casei de salto alto, usava um saltão gigantesco de 15, subi uma buta de uma rampa de salto alto, em 2000
Em 2011. Em 2012, eu já não conseguia mais usar chinelo dentro de casa. Porque na transição, com 1 mês e meio de casada, eu sofri um acidente de moto, eu dirigia moto, e eu fraturei o pé. E eu precisei fazer um repouso de 2 meses, porque eu tive complicações de cicatrização. E foi aí que eu fiquei mais debilitada ainda. E aí, parei de andar de moto, e aí tive que fazer tive que me reinventar e me readaptar. Então, essa é a minha história da doença. Como que eu conheci meu marido? Eu conheci ele, eu tinha 15 anos de idade, conheci ele numa festa, eu sou evangélica, e numa conferência missionária dentro da igreja, eu conheci meu marido. Começamos a namorar, namoramos durante 10 anos, e aí veio o casamento, né? Eu namorei 9 e meio e casei. Entre o noivo, começamos a namorar, aparentemente não tinha nada, e ele também não sabia. Em 2005, que veio essa médica, e ela me deu essa orientação, chamei ele, conversei e joguei a real com ele, né? Porque eu não sabia o que eu tinha, mas eu tinha alguma coisa, e realmente era estranho, porque aí que eu comecei a olhar para mim como ter algo anormal, né? E a partir daí, gente, a partir desse diagnóstico dessa médica e dessa conversa com ele, a gente chegou no consenso. Falei para ele, olha, eu não sei o que eu tenho, mas se você quiser se prender, a gente já estava já com os preparativos do casamento. Falei para ele, se você quiser se prender, a gente pode se prender aí, o nosso casamento não teria problema algum se quiser se prender. E aí, ele falou, não, e a gente continuou. Eu vim ter o diagnóstico só em 2017, então eu me casei em 2011, eu fiquei grávida em 2015, só que eu já sabia dos riscos da gravidez, tanto que eu já fazia acompanhamento com o geneticista, tá? E na ocasião, o geneticista, que eu não vou citar o nome, ele me orientou um aborto, porque ele falou que nós corríamos riscos, tanto eu quanto o bebê, não só pelo fato da patologia que o neném poderia vir a nascer, mas por toda a recorrência durante o pré-natal mesmo, né? Da fecundação até o parto da criança. E aí ele sinalizou que eu poderia vir a morrer no parto, que meu filho poderia nascer com uma série de deformações, e que tudo no meu corpo mudaria e aceleraria a doença. Em alguns aspectos ele tem razão, tá? Então a minha doença ela aumentou muito. Depois que eu tive, na gestação eu não tive nada, gente, eu não engordei. Uma dor que eu pudesse falar, eu tive essa dor muscular proveniente da doença, eu não tive nada. A gestação foi super tranquila, eu curti todos os momentos da minha gestação. Meu parto, ele foi um parto normal, com 12 horas de trabalho de parto, uma pessoa que tem distrofia muscular, tá? Então, assim, arrependimentos com relação à gestação, nenhum momento passou pela minha cabeça o aborto, né, em si, não. Coisas que ele sinalizou ocorreram, então depois da gestação a doença ela aumentou muito, mas assim, numa extensão gigantesca de que coisas que antes eu conseguia fazer, depois, após logo a gestação, 1 mês e meio depois, eu já começava a verificar que eu já não conseguia mais executar. Hoje eu trabalho, então hoje eu trabalho, eu estudo, estou fazendo outra pós-graduação, EAD, eu trabalho o dia inteiro, eu estudo, eu tenho um filho de 5 anos de idade, eu cuido das rotinas da casa, tá? Tem coisas que eu tenho ajuda dentro de casa. Eu tenho 2 filhos, costumo dizer. Eu tenho meu filho consanguíneo, né, o Theo, e eu tenho minha sobrinha, Gabriele, que ela tem 18 anos, e ela mora com a gente também. E meu marido, então somos nós 4 em casa. E hoje as rotinas da casa a gente divide, né, e eu consigo ter uma vida normal, mesmo, né, com todas as limitações aí da distrofia. Casamento. Como que funciona o nosso relacionamento aqui em casa? É fácil? Não, gente, não é fácil. A gente lida com mudanças constantes todos os dias. E eu tenho que abrir mão de várias coisas e meu companheiro também. Dentre elas, meu companheiro, ele não tem mais a mulher vaidosa e ativa que ele tinha do lado. Não tem. Né? Hoje, se eu vou sair com ele, eu vou sair com ele de tênis ou de um sapato que eu consiga andar. Né? Dentro de casa eu vou estar descalço, porque eu não consigo usar mais nada.
E, em contrapartida, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, porque houveram épocas da minha vida que eu era muito soberba, né? Então, eu tenho um gênio muito soleão, tenho um gênio muito complicado de se lidar em alguns aspectos, né? Eu sou sempre a dona da razão, eu não quero escutar ninguém, porque eu acho que eu não tenho que escutar ninguém. E, e aí, com a doença, não, né? Eu comecei a olhar o lado das pessoas também, e comecei a me tornar uma pessoa melhor por conta mesmo da distrofia. Também é um amadurecimento também, né? A idade vai deixando a gente aí amadurecer mais, né? As rotinas, gente, as rotinas aqui em casa, meu marido ajuda em tudo, então meu marido ajudou a lavar a louça. Meu marido, se ele precisar picar alguma coisa, algum legume para fazer uma comida, ele ajuda a olhar o meu filho, tá? Ele ajuda com as rotinas da casa em geral. É possível, gente, ser uma distrófico, ter uma deficiência e ter um relacionamento? Sim. Gente, toda a minha história vem desde lá atrás, e desde lá atrás eu não apresentava sintomas da doença, mas vocês concordam que a qualquer tempo meu marido poderia ter olhado para mim e ter me abandonado? Ou ter olhado, não abandonado, mas eu acho que abandonar é uma palavra muito forte, mas dizer assim, olha, para mim não dá mais, porque a carga para mim está pesada, e vai ficar mais pesada, porque ele sabe que a distrofia, ela não vai parar aqui, entendeu? Daqui a algum tempo, que nem muita coisa na minha vida já mudou. Eu cuido das rotinas da casa, mas nem tudo da casa eu consigo fazer. Eu cuido do meu filho, mas nem todas as coisas que meu filho precisa eu consigo executar, entendeu? Eu trabalho, mas eu trabalho com as minhas limitações. Então, assim, hoje a minha vida, eu saio, mas para eu dar uma volta no shopping, eu preciso de uma cadeira. Eu não consigo mais andar o shopping inteiro. Quem é da região de Campinas sabe que tem um shopping gigantesco aqui, Dom Pedro. Eu não consigo dar uma volta dentro do Dom Pedro, assim, tá numa cadeira, entendeu? E por que que eu falo isso? Porque a gente acha, às vezes, que por ter uma limitação, gente, eu tenho uma limitação, eu tenho uma deficiência, eu não vou conseguir ninguém na vida, eu não vou, sabe? É assim, gente, para toda panela tem sua tampa. E hoje até frigideira tem tampa, e tem que dirá nós. Gente, a gente tem que parar como que eu posso dizer? Que essa cultura de dizer que quando a gente tem uma limitação, a gente não é igual ao outro. Sim, a gente é. A gente é igual a qualquer outra pessoa, entendeu? A gente tem necessidades diferentes, mas nós somos iguais. Então, a gente consegue trabalhar para algumas pessoas. Quem não consegue trabalhar, consegue fazer alguma coisa, consegue ler um livro, consegue aprender um programa que for no celular, consegue curtir a família, consegue dar um passeio, entendeu? Com as limitações, sim. Mas a gente consegue fazer coisas como qualquer outra pessoa. E por que não um relacionamento? Entendeu? E eu sempre fui muito aberta com meu marido. Eu deixo ele ir a hora que ele quiser ir. Então, para o meu marido, a hora que não for mais, legal, que eu não tiver mais dando a ele o respaldo que ele queira em um relacionamento, ele tem todo o direito de partir. Entendeu? Da mesma forma que se em algum momento eu achar que ele não tá bom para mim, eu posso arrumar outro também, por que não? Né? Minha vida é assim, então assim, são 19 anos, né? Então são 19 anos de adaptação e readaptação e invenção. Ao longo do caminho a gente se perdeu muitas vezes em alguns aspectos. Então assim, a gente se perdeu em pensamentos que a gente tinha diferente, a gente se perdeu em momentos que a gente brigou, que a gente não precisava brigar, só que em todo tempo eu tinha um companheiro ali, eu tenho hoje. Eu acho que muito do meu posicionamento na vida, do que eu quero para minha vida, está impulsionado acima daquilo que ele quer. Porque, assim, se a gente quer trocar um carro, é uma coisa que nós dois queremos fazer, entendeu? Que nem esse tempo atrás, apareceu essa oportunidade dessa outra MBA. Eu chego para ele e falo assim, amor, faz, porque você tá sem fazer nada, é legal, vai ser melhor para você que não sei o que tem. Aí eu já vi na minha limitação, porque eu achei que a minha limitação era tudo, né? De vez em quando dá umas recaídas. Eu falei, mas por que eu vou estudar de mais uma coisa, daqui a pouco eu vou parar de trabalhar? Ele falou assim, mas é conhecimento, ninguém vai te tirar o conhecimento. Se você não executar isso, se você não utilizar isso nas suas rotinas, no seu trabalho, é conhecimento para você. Você vai estar se ocupando. E ele tem razão, entendeu? Sabe, então assim, gente, o se reinventar, sabe, tanto na vida, sabe, vida pessoal, vida amorosa, sabe, eu acho que assim,
Acho que todo mundo pode amar. E por que não ter um companheiro ou uma companheira? Sabe? E também, se quiser ficar sozinho também, por que não ficar sozinho? É um direito da gente, sabe? Só que a gente não pode se limitar. Então, eu acho muito. Quando eu pego, assim, e percebo, assim, as pessoas falando, né? Nos limitando, nos colocando condição, sabe? Já me deparei com pessoas me perguntando: nossa, você tem um filho? Sabe? Nossa, você é casada? Sim, eu tenho um filho, eu sou casada. Nossa, você trabalha? Trabalho? E estudo ainda. Entendeu? Como eu consigo fazer tudo, nem eu sei, mas eu faço. E é isso que importa, entendeu? Então, é isso assim que eu queria deixar para vocês um pouquinho da minha história aí. Eu queria entender se vocês têm algum questionamento, alguma coisa a mais que vocês queiram que eu aprofunde, que eu fale um pouco mais. Eu acho que agora, Tati, a gente poderia deixar para uma parte para fazer pergunta, quem quiser perguntar. Eu tenho várias perguntas para você, eu poderia começar também. É, a face capilar, ela atinge o sorriso. E eu não sei se atingiu você, não dá para perceber muito bem. E também o olho às vezes dorme, a gente dorme e não consegue fechar muito o olho. E a audição, eu não sei como que é essa parte para você. E a outra pergunta é, eu sei que o nosso filho tem 50% de chance de vir a ter a doença. E como você se lida aí, com isso e se você percebeu alguma coisa, o que você e teu marido pensam sobre isso? Vamos lá, Jorge. Duas perguntas pertinentes e eu adorei. Primeiro, sim, gente, primeira coisa que eu percebi foi o sorriso. E é o que mais me entristece. Por quê? Porque eu acho muito mara quem consegue sorrir, entendeu? Então, assim, é uma coisa que para as pessoas, eu acho que, eu não me lembro quem foi, gente, alguém, eu participei de uma agenda que eu questionei, perguntei isso para alguém, eu não me lembro quem. E a pessoa falou, não, eu sempre fui assim, eu não me recordo de outra forma, né? Como a minha distrofia, eu demorei para descobrir, e no meu casamento eu tirei muita foto, gente. E tipo assim, eu comecei a descobrir, eu comecei a perceber no casamento que estava sendo afetado. Mas sim, eu tenho problemas já na musculatura da boca. Eu percebi que a minha fala tem horas que eu tô muito emocionada, ela dá uma embramada. Então, se vocês entenderem aí, não entenderem, releva que eu também dou umas embramadas na fala. O meu olho, gente, eu tenho 5,5 graus em um e 0,75 no outro, então eu tenho um olho que ele não fecha e o olho que não fecha, ele já tá com um grau elevado, tá? Então, realmente houve alteração. E eu tenho também alteração também na audição, tá? No primeiro diagnóstico, eu achei que não era da distrofia porque eu trabalhei em construção civil, tá? Mas o segundo diagnóstico aumentou. Então, sim, é proveniente mesmo da distrofia e eu já tenho alguns indícios aí de problemas auditivos também. Além disso, eu tenho agora, surgiu, né, recentemente um probleminha aí cardíaco, então eu já estou com um pequeno probleminha cardíaco aí para a gente poder dar uma olhadinha. Essas são as alterações. Sou completamente tortinha, cada parte do meu corpo tem uma força muscular, então, assim, sou bem da característica mesmo da face escápula mesmo. Do hotel, essa pergunta eu vou falar, e me desculpem se eu chorar nela, tá? Mas sim, quando eu descobri a gravidez, foi levantado, tá? Então, todas essas hipóteses eu fui resguardado e foi levantado junto ao geneticista. Por isso que ele orientou o aborto. No primeiro, eu nunca pensei no aborto, mas eu me culpei muito no primeiro mês de gestação. Porque eu achei que não era justo eu colocar uma criança no mundo para passar o que eu iria passar ao longo do caminho aí, porque eu estava muito, como que eu posso dizer? Eu estava num momento muito difícil de transição, tá? Então, eu estava tendo alguns problemas no trabalho, e aí, esses problemas no trabalho, eu passei por um momento de humilhação no trabalho, e isso me afetou muito, sabe? Por conta da deficiência. E aí eu não queria que eu passasse por isso.
tá? Então, foi aí que eu dei uma baqueada bonita. O Theo. O Theo, ele é uma criança super saudável. O Theo, ele nunca teve nenhum problema de saúde. O Theo, ele corre, pula, brinca pra lá e pra cá. Só que eu já vejo traços, indícios no Theo, na escápula do Theo. Então, eu já vejo, tá? Que ocorre. Só que eu tenho aí um problema, porque eu já acionei a justiça, porque eu queria fazer o teste no Theo também, tá? Só que eu só consigo fazer o teste no Theo a partir do momento que ele apresentar traços da doença. Em que sentido? Traços que sejam mais contundentes. O geneticista fala para mim, e o ortopedista, já levei no ortopedista, no geneticista, no neuro, tá? E no neurologista especialista em doenças neurológicas com tratamento infantil, tá? Então, tipo assim, a gente foi para Goiás para passar com esse carinha em Goiás. O que houve aí, né, nesse meio tempo aí, nesse caminho? Como o Theo, ele só tem a escápula. Só que quando eu paro para olhar em outras crianças, eu vejo o mesmo tipo de escápula em outras crianças, entendeu? Cito o primo dele, que é da mesma idade que ele, tem o mesmo tipo de escápula. Então, assim, isso não é indício para fazer o exame no Theo, entendeu? E como eu lidaria se o Theo tivesse? Por que eu queria saber se o Theo tem ou não tem a distrofia? Para limitar meu filho? Não. Para tratar meu filho, para orientar meu filho, para poder explicar para ele o que é, como ele vai poder aceitar e viver, ok? Porque eu não acho que quem tem uma deficiência tem que parar de viver ou parar de fazer as coisas que gosta, entendeu? Que nem, a gente não pode ficar bebendo bebida alcoólica. Tem gente que gosta e bebe. Eu acho super certo a pessoa beber se ela quer beber. Por que ela não vai beber? Só porque ela tem distrofia? Então, lógico, ela não vai poder virar uma alcoólatra, né? Isso vai aumentar o nível da doença dela, mas, que nem, se ela quiser beber, por que ela não pode beber? A mesma coisa eu quero proporcionar pro Theo, entendeu? Então, eu quero que ele possa ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. E quando eu falo, gente, de vida normal, é vida normal sem restrições, entendeu? Eu quero que o Theo, ele possa viver e falar, olha, eu tenho distrofia, mas eu vou namorar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, entendeu? Ele viver, sabe? Eu acho que isso é digno de qualquer ser humano. E por que o meu filho tem que ser diferente? Só porque ele tem uma limitação? Entendeu? Então, isso me dói demais. Não o fato do Theo ter ou não ter, a incerteza, entendeu? A incerteza de ter ou não ter. Eu preferia 1000 vezes que viesse no diagnóstico, mas que viesse. Eu não gostaria de chegar nos 18, 19 anos do meu filho e descobrir que ele tem distrofia, entendeu? E que lá atrás a gente não entrou com nenhum tipo de tratamento efetivo para ele, que foi o meu caso. Eu comecei a tratar, entendeu? Efetivamente, com fisioterapia e hidroterapia em 2011, entendeu? Então, olha aí quanto tempo, qual a idade que eu tava. Então, é por isso, tá? Mas, assim, eu aceito se o Theo tiver. Só que eu vou brigar pro Theo ter toda a qualidade de vida e poder ser tudo que ele quiser ser dentro da limitação dele. Então, é isso. Pode fazer as outras perguntas, gente. Ô, Tati, tem uma percepção que dá para a gente ver se a criança consegue assoprar, ou fazer bico, por exemplo. Eu já não conseguia, entendeu? É um dos indícios, e do olho, né? Então, Se ele tá, o olhinho dele, quando ele tá dormindo. Você não utiliza uma cadeira, né? não, gente, eu ando. E você tem alguma questão quanto a isso, assim? Algum problema para você? Ou se Não. tiver Gente, necessidade, você vai usar? Não, se eu tiver necessidade, não. Eu vou usar porque eu já tenho isso em mente, já que eu sei que eu vou precisar da cadeira, tá? Então já tá bem, como que fala assim, já tá bem trabalhado para mim já, tá? O que acontece? Eu não uso cadeira ainda porque os médicos que me acompanham não orientaram ainda, tá? Tem algumas controvérsias, que nem os fisioterapeutas que me acompanham, o corpo fisioterapêutico que me acompanha, não orienta eu nem usar andador. Para como eu ainda tenho equilíbrio, eu ainda consigo andar, que eu não faça uso de nenhum mecanismo, porque o que até na Unicamp mesmo houve a mesma orientação.
A partir do momento que eu uso o mecanismo, vai me dar mais segurança. Porém, a partir do momento que eu estiver naquela condição, eu não retroajo, entendeu? Então, assim, se eu começar a usar o andador, eu logo vou para a cadeira e eu não vou conseguir depois voltar, entendeu? Então, assim, por isso que eles ainda não liberaram, assim, não me indicam, tá? Eles não me indicam, não é que eles não liberaram, porque na hora que eu quiser usar, eu vou usar o que eu quiser. Eu sou assim, entendeu? Mas eles ainda não orientam a usar. Mas, ó, com relação à cadeira de rodas, eu já tenho ciência que eu vou usar a cadeira de roda sim, tá? Já sei até o modelinho de cadeira de roda que eu quero, e a cor que eu quero, porque eu quero colorida, porque eu quero curtir, já que eu vou usar uma coisa confortável e com estilo. E eu tô guardando dinheiro, porque eu quero uma cadeira de roda motorizada, porque eu não tenho braço para ficar empurrando cadeira. Então, é isso. Então, assim, só para vocês entenderem, com relação a isso, eu sou super. Teve épocas que deu bad, sim. Tem épocas que eu caio que me dá bad. Entendeu? Não vou falar que eu sou 100% alto astral, não. Mas eu já tô ciente da minha limitação. E eu sei que vai aumentar, que vai progredir, que vai ficar pior. Entendeu? Então, assim, cadeira de rodas para mim é um dos próximos passos aí. Eu não pretendo, gente, de fazer a transição de cadeira de andador para cadeira de rodas. Se eu puder já pular bluft, eu vou pular, porque eu não vou ficar me matando também, não. Entendeu? Vamos ver o que o universo tem a meu favor aí. Acho que você vai sentir também, né, a hora, né, Sim. que você talvez não vai estar dando conta de algumas coisas, né, acho que você vai ver o momento certo, né. Nem a cadeira de escritório você usa? De rodinha? Eu usava muito a cadeira de escritório, mesmo quando andava. É que vocês não vão ver, gente, que eu tô com fundo, mas a minha empresa, ela é top das galáxias, tá? Trabalho numa empresa muito bacana. E eu falei pro meu chefe, chefe, eu não tenho escritório na minha casa, eu não tenho nada. O que você vai fazer para me ajudar? Ela falou assim, não, vai lá na empresa e cata uma cadeira. Então, eu tenho uma cadeira de roda assim, e eu regulo a altura dela. Então, isso ela me ajuda a levantar, entendeu? Então, ela me ajuda a levantar. Ó, limitações minhas, que nem, eu consigo ir no mercado sozinha? Consigo, desde que seja tudo plano. Se tiver uma micro subidinha, já não dá para mim, porque eu não tenho equilíbrio, eu vou acabar caindo. Então, não vou. Faço compra, porque eu ainda quero fazer compra, porque daqui a pouco eu não vou poder fazer mais mesmo. Ou até vou e vou de cadeira, né? Monto naqueles carrinhos elétricos do mercado e faço a compra. Mas hoje eu vou, né? Sempre com uma ajuda no mercado, porque tem coisas que eu não consigo pegar, gente, que nem pacote de arroz. Sem chance. Se eu botar dentro do carrinho, eu não tiro dinheiro do carrinho nem a pau. Não consigo mais, entendeu? Mas, que nem, tem coisas que eu faço sozinha, que nem eu vou na Hidro sozinha. Entendeu? Estaciono lá na frente da Hidro e vou arrasando sozinha. De vez em quando dá umas coisinhas aí, gente. A gente leva uns tombos, sabe? De vez em quando a gente volta com umas raladas, umas dor na bunda. Mas tô indo. Eu já sinalizei já pro fisioterapeuta, né? Que eu tenho caído com mais frequência. Então, antes eu ficava um mês inteiro sem cair, agora eu caio com mais frequência. E são tombos besta. E aí ele me falou que é para mim ir verificando, né? Porque aí, se for precisar mesmo de uma adaptação aí, algo para ajudar, aí ele vai prescrever aí para eu poder ir atrás, comprar e para usar. Mas eu dirijo, gente. Isso é muito importante, tá? Eu dirijo carro manual, só que ele tem direção hidráulica. Eu não consigo mais o carro, aquela direção dura, saca? Fui tirar nós tem 2 carros. Fui tirar esse outro da garagem e quase morri. Tive que dar a volta no quarteirão para estacionar ele, que eu não conseguia esterçar. Então, ele eu não consigo mais. Mas o outro carro eu ainda dirijo normal ainda. Tá? Eu vou para tudo quanto é canto, ninguém me segura. O que mais, gente? Mais alguma coisa para perguntar? Jatobá. Pode perguntar, Jorge? Vai, Crau. Te perguntar, tá, você comentou que vai na Unicamp, né? Seu filho também faz tratamento lá? E ele já fez exame lá, alguma coisa ou não? Não, Crau, lá na Unicamp, eles não fazem exames para face escápula, tá? O que eu fiz lá? Eu fiz fono, fiz para audição, né, audiometria, fiz respiratório,
e fiz para o coração. Esses foram os exames que eu fiz lá na Unicamp. Eu vou lá na Unicamp, eu passo. A única coisa, gente, na verdade, assim, não muda nada na minha vida indo na Unicamp. Eu não sei para vocês como que é, mas assim, para mim, eu vou lá, eles me olham, me falam sempre as mesmas coisas e volta depois, né? tipo assim, não faz nada. Então, assim, eu só vou lá para aqueles médicos lá que estão tudo começando, ver o que é a doença e começar, sabe, aumentar o currículo para poder começar a atender melhor o povo, só por isso, porque... Ô, Tati, eu tenho a Francis Capo, lá no Hospital Sara em Brasília, eles fazem lá o exame e fazem no teu filho também, que fizeram na minha irmã, que eles falam assim, alguém mais na família, você quer que faz? Eles fazem lá de graça. Então, o Jorge, eu passei no Sara, lá de Brasília, eu fiz, né, consulta online. Ela me prescreveu, mas eu tô brigando com o convênio, porque ela falou que como eu tinha convênio, eles não podiam direcionar lá. O que eu vou fazer? Tô esperando dar um tempo, vou agendar de novo, vou mandar e-mail para ela falando que, sei lá, algum motivo eu não consegui pelo plano, entendeu? Para ver se eu consigo fazer lá, porque, gente, plano é bom quando você não precisa. O dia que você precisar do plano, o plano não vai estar lá para te atender. É isso. Entendeu? Então, hoje, o meu sentimento com o plano é esse. Eu tenho um bolo de um plano bom, mas eu confesso que eu estou brigando com o plano para conseguir fazer o exame pelo plano. Entendeu? Eu vou tentar, Jorge, conversar lá de novo, ver o que eu consigo lá. Porque eu queria ir lá fazer lá. Para mim, não teria problema nenhum, não. Catava o Theo, principalmente o Theo, jogava ele na maletinha e levava ele junto, entendeu? Porque pra gente, assim, gente, eu tenho todos os traços de face escápula, não é possível que vou ter alguma coisa diferente disso, porque o bico, o rosto, são as pernas, os braços, o ombro que é alado, eu tenho todos os traços, então não imagino que eu tenha outra coisa a não ser a face escápula. E para mim, se eu souber do diagnóstico, vai ser bom só pelo fato de eu saber que pode, a direção correta de seguir com o TEL, entendeu? Mas assim, para mim não vai mudar nada, para mim já tá, sabe? Eu sou isso aqui mesmo e eu fui a bolachinha do pacote, já era, entendeu? Tudo bem que o pacote tinha 5 filhos, tá? Só saiu para mim a estrelinha, mas ninguém tem sintomas, gente. Graças ao bom Deus, ninguém tem. Só tem eu só com sintomas aí. É que eu tô completando o ônibus, no sinal um pouco ruim. Tati, eu perdi um pouco da parte do seu relacionamento com seu marido, né? Você chegou a falar como que ele lida com a questão da distrofia? Sim, eu acho que eu não falei com tanta ênfase, né, gente? Mas deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto para comentar com vocês, que eu acho que é o foco aí da nossa agenda, né? Quando veio o diagnóstico, gente, do que era, foi meio que um alívio, sabe? O pré-diagnóstico. Sabe quando alguém olha para você, você tá vendo o seu corpo inteiro modificar, você era de um jeito, o seu corpo tá ficando completamente diferente, tudo que você conseguia fazer, agora você já não consegue mais a maioria das coisas. E aí, quando veio esse pré-diagnóstico, para mim foi um alívio. Juro, foi tipo assim, mesmo sabendo que não tem cura, que é progressivo, que passa, autossômico dominante, foi um alívio. Por quê? É isso que eu tenho? Beleza. Entendeu? Aos poucos vai ficar desse jeito? Maravilha. Agora eu sei o que eu tenho. E eu percebi que sabe uma dor que a gente tinha? A gente tinha essa dor dentro do nosso relacionamento. E eu percebi que foi como se tirasse com a mão, sabe? Não, então não vai ficar bom e é isso. Então, isso foi muito bom quando veio esse diagnóstico pra gente. Em contrapartida, o que eu percebi? No começo, ele relutava em algumas coisas, e o dele ainda reluta, tá? O D é meu marido, gente. Que nem, o D, ele não admite que eu falo assim, eu não consigo. Ele fala, mas por que você não consegue? Ele questiona, sabe? Que nem da minha MBA. Eu falei, não vou estudar de novo, não. Por que eu vou estudar? Eu vou parar de trabalhar com isso aqui. Mas por quê? Por que você não vai estudar? Entendeu? Então, tipo assim, o que eu percebo nele, às vezes me incomoda. E eu falo isso pra ele, que me incomoda. Mas eu percebo que é legal quando a pessoa tá do seu lado, ela te apoia, sabe?
ela te impulsiona, não seria apoiar, é impulsionar. E o dele é muito assim. Ele aprendeu que ele precisa me impulsionar em alguns aspectos, sabe? Com relação ao nosso relacionamento, vida amorosa, gente, muda. A gente tem que fazer uns paranauê diferente, porque não tem coisas que não dá mais, entendeu? Aquele corpinho de 17, 18 anos atrás não tem mais, entendeu? Aquela força toda não dá mais. Mas a gente tem uma relação amorosa, né? A gente tem, e nós somos ativos, e a gente faz questão de ser ativos, tá? Porque a gente tá falando aí de 19 anos de casamento, a gente não quer só se tornar amigo, a gente quer ser parceiro, amigo, namorados, então a gente quer o pacote completo aí, né? Marido, né? Então a gente quer tudo. E então a gente tem, né, um relacionamento amoroso, afetivo, ativo. Eu percebo que às vezes, em algumas situações, o dele não acha que nem às vezes eu falo, ai, nossa, eu tô tão cansada, acho que se eu já fosse usar a cadeira de roda, eu acho que para mim seria melhor. Eu não vejo como que eu posso dizer? Um posicionamento dele, assim, mais, tipo assim, de não querer que eu vá para a cadeira. Mas eu vejo o fato dele olhar, eu percebo dele, assim, o fato dele querer me encorajar a tentar mais, sabe? Não simplesmente desistir, porque ele acha que quando eu for para a cadeira eu vou desistir de muita coisa, entendeu? Não sei se eu já deixei em algum momento isso aberto para ele, sabe? Se em algum momento de dor meu, eu falei isso para ele, entendeu? Mas eu percebo isso dele. Às vezes eu toco no assunto da cadeira, ele, não, mamãe, não precisa ainda, fica tranquila. Vai dar tempo de você juntar o dinheiro pra você comprar a cadeira do jeito que você quer, e não sei o que tem, sabe? Mas, tipo assim, aí eu dou aquela parada, assim, pra pensar, assim, falando, mas caramba, meu, será que esse cara ele tá já entendendo o tamanho do negócio que ele tá? Será que ele tá achando que vai vir algum milagre aí que não existe, entendeu? Então, às vezes eu me coloco também um pouco, assim, do lado dele, assim, né? Porque, gente, querendo ou não, eu vou ficar mais debilitada, né? Eu vou precisar mais dele, vou precisar mais do meu filho, vou precisar mais de todo mundo, né? E é legal que todo mundo esteja na mesma página, para ninguém sofrer lá na frente, sabe? Então, ó, com relação à cadeira, que me perguntaram como que eu vejo, né, a cadeira. Gente, eu vejo a cadeira como uma cadeira que vai me ajudar. E eu falo isso com meu filho. Meu filho, esses dias, doeu. O que ele, vou contar uma particularidade para vocês, doeu. O Theo, ele nunca tinha pedido um irmão. Até porque a minha sobrinha que mora comigo, ele chama de irmã. Mas ele me pediu um irmão. E ele tá umas 2 semanas me pedindo um irmão. Entendeu? E doeu. Porque, apesar de eu nunca ter tido a pretensão, gente, de ter filhos, eu sempre deixei muito claro pro meu marido, tá? Mesmo sem saber da distrofia, eu nunca fui aquela mulher que achava que tinha que casar e ter filho, tá? Apesar de eu achar que todo mundo deveria passar por isso em algum momento da vida, porque é muito bom ser mãe. Mas só sei disso agora. Com relação ao Theo, ele me veio me pedir um filho, um irmão. E doeu, gente. Doeu por quê? Porque eu não vou poder dar um irmão pro Theo. Por que eu não vou dar um irmão pro Theo? Porque eu vou ficar mais debilitada, porque eu corro risco, né? Eu não tenho dinheiro para pagar uma gravidez aí in vitro, né? Que aí tá na faixa de uns 15, 17 mil reais, então eu não vou conseguir. Então, doeu olhar pro Theo e falar, filho, a mamãe não vai poder te dar um irmãozinho. E como que eu falei isso, gente? Theo, vem aqui, chama a mãe de conversar com você uma coisa. Eu já levo na brincadeira, porque para ficar menos pesado pro Theo também. Você lembra o que a mamãe tem? A mamãe tem, ele acha, na percepção do Theo, eu tenho um bichinho que come toda a minha musculatura, beleza? É isso que o Theo vê. As minhas perninhas e meus bracinhos. E aí eu falei pra ele, lembra do bichinho que tá nas perninhas da mamãe? Se a mamãe for ter o neném, o bichinho vai passar pro neném. E o neném vai sofrer. Por isso que a mamãe não pode ter um nenenzinho. Entendeu? Ah, mãe, agora eu entendi. Doeu, sabe? Mas eu tô aprendendo a me posicionar e fazer com que o Theo também se adapte. O Theo se adapta. O Theo, se ele vê hoje um cadeirante na rua, ele fala, olha, mãe, que legal, é seu amigo.
Porque ele sabe que eu vou ir para cadeira de roda há algum tempo, entendeu? Se ele vê uma cadeira legal na rua, ele fala, nossa, mãe, aquela dali é da hora, hein? A gente pode comprar uma daquele jeito. Então, ele já está aprendendo a olhar, entendeu? Mas eu acho, assim, né, que me perguntaram, pro D, eu já acho um pouquinho mais difícil, sabe? Eu ainda percebo, assim, que ele me ama, tá do meu lado, me apoia, sabe que eu vou precisar, sabe da doença, sabe de tudo que vai acontecer, mas ele ainda quer enxergar a mulher forte, entendeu? Então, por isso que às vezes eu acho que para ele, às vezes, é um pouquinho mais difícil do que para mim, do que pro Theo, do que pra Bigo, que é a minha sobrinha que mora com a gente, entendeu? E o seu trabalho, assim, como foi para você? Quando você estudava, você ainda, né, não tinha muita dificuldade, né? Mas já sentia alguma coisa? Teve alguma diferença? Ó, quando eu comecei, gente, quando eu fui para a faculdade de RH, eu fui fazer tecnologia e eu já tinha dificuldade de atravessar a avenida. E foi daí que eu comecei a perceber a dificuldade também de subir as escadarias da escola, tá? No trabalho, eu trabalhei durante muitos anos no Teatro Municipal de Paulínia. Quem é daqui da região provavelmente conhece. E lá tem muita escadaria também, gente. Lá eu tinha algumas limitações, às vezes eu não conseguia me deslocar da maneira que precisava lá dentro. E o que eu comecei a fazer e o que eu faço, tá, gente? Eu me posiciono. Então, assim, não dá para mim, eu aviso, não dá. Eu não consigo fazer. Trabalhei por algum tempo na Ambev. Na Ambev eu entrei, normal, depois fui para cotas e sinalizei a minha deficiência desde o primeiro momento da contratação. Hoje eu estou na empresa de tecnologia e eu sinalizei desde o primeiro momento. Questionei tudo. Questionei mobilidade dentro da empresa, como funcionava, se era plano, se não era, se tinha banheiro adaptado. Questionei sobre estacionamento, se eu poderia estacionar meu carro, onde eu poderia estacionar meu carro, se eu teria que me locomover muito. Então, assim, hoje, e eu faço serviços voltados ao RH, né, gente? Então, eu sou departamento pessoal. Departamento pessoal é documento, né? E mexe muito com arquivo físico. Hoje não mais, porque a gente está de casa e a gente modernizou tudo. Mas é muito arquivo físico. Esse é um dos pontos que eu não executava dentro da empresa. Entendeu? Eu me posicionei e falei, olha, gente, eu não consigo mexer no arquivo físico. Tem que pegar a caixa, eu não tenho braço. Entendeu? Então, eu aprendi a me posicionar. Que nem hoje em casa. Tem coisas em casa que eu não consigo fazer. Meu marido e minha sobrinha sabem que eu não consigo fazer. Eles fazem. Entendeu? Na minha família mesmo. Se eu preciso fazer alguma coisa para alguém e está além daquilo que eu consigo, eu já sinalizo. Então, eu aprendi a sinalizar e me posicionar, sabe, gente? Aprendi a falar não também. Sabe? Olha, eu não consigo. Eu não consigo fazer. Olha, eu participei, gente, de algumas entrevistas de emprego, de grandes empresas que eu fui entrar, uma puta de uma empresa com conta de um salário que eu tive que desistir na última etapa do processo, porque a empresa falou que tinha acessibilidade. No dia que eu fui lá na empresa, não tinha acessibilidade, entendeu? Tinha, mas tinha acessibilidade para sei lá, para um quê? O que era aquilo de acessibilidade, entendeu? Então, eu aprendi a me posicionar. E eu aprendi também a me posicionar no trabalho, aprendi a me posicionar na vida. Então, da mesma forma que eu me posiciono dentro da minha casa, eu me posiciono lá na hidroterapia, eu me posiciono no meu trabalho, entendeu? E eu aprendi a aceitar, gente. Então, eu aprendi a me aceitar, eu aprendi a aceitar as minhas limitações dentro do meu relacionamento. Então, meu marido, às vezes, ele sabe quando eu não tô bem, entendeu? Quando eu tô com dor. Os dias que eu faço hidro, eu fico exausto. Eu faço hidro 3 vezes na semana, entendeu? Só que, além da hidro, tem um monte de outras coisas que eu faço, inclusive trabalhar, entendeu? Eu trabalho um dia que eu faço hidro. Então, eu aprendi a falar não consigo, aprendi a trabalhar em cima das minhas limitações que eu tenho, né? E aprendi a me aceitar. E no meu relacionamento é uma metamorfose, né? Começou lá quando eu era novinha, que eu não tinha nada, e tá parado aqui. Eu já tenho, né? Já tenho mais limitações, as coisas já são mais diferentes para mim, entendeu? É isso. Não sei se eu consegui responder, que eu falo pra caramba, né, gente? Desculpa. Não, imagina, a gente gosta de ouvir. Tati, mais uma coisa. Como que você conheceu o grupo
E o que você pode dizer, assim, o que ele representa para você, assim? Sim. Gente, eu costumo dizer, eu não sou aquela pessoa que interage a todo tempo, e eu não leio tudo que postam, porque eu não consigo acompanhar, porque é muito dinâmico o grupo, tá? Mas eu conheci o grupo Vida Distrofia através de uma pessoa, que eu fui fazer uma entrevista de emprego, e ela estava lá, e eu fiquei muito puta com ela, porque ela tinha, ela tinha distrofia de cintura, e ela corria, gente. Eu nunca vi uma pessoa andar tão rápido. Eu falei, mas que miséria, essa mulher quer passar. Era uma entrevista de emprego. Não parecia que ela tinha, eu nem percebi que ela tinha deficiência, sabe? De tão rápido que ela andava. E ela tava com um saltinho, só eu falei, mas miséria de salto alto passando correndo aqui na minha frente, eu não vou chegar na entrevista a tempo. E aí eu acabei ficando, né, amiga dessa, né, conhecida dessa menina, e aí ela me orientou, ela me falou do grupo Vida Distrofia, e aí ela mandou o link para mim para eu entrar. O que eu vejo hoje no grupo de Vida Distrofia? A diversidade. Então, assim, é muito diverso, sabe? Tem muita gente com muita história legal, muita coisa acontecendo. Eu acho super bacana, apesar de eu não conseguir, né, participar com tanta frequência, assim, dos bate-papos, porque eu acho muito legal a gente entender a dor do outro, entender o que o outro passa, como que tá sendo a vida do outro, porque a vida de ninguém é igual, né? Então, é muito legal quando a gente se depara com alguém que acabou de ter um diagnóstico, alguém que já tem há muitos anos de diagnóstico, são doenças parecidas, sabe? Então, assim, são limitações parecidas na maioria das vezes, e isso tem gerado, gente, aprendizado, entendeu? Porque foi aqui no grupo de vida distrofia que eu descobri que tinha outras pessoas com face escápulo. Eu nunca tinha falado com ninguém que tinha face escápulo, entendeu? Eu falei, mas caramba, que negócio é esse? Como que será? Eu via vídeos na internet, gente me orientando, matéria, mas eu nunca tinha falado com ninguém, entendeu? Então, assim, a primeira pessoa que tive contato que tinha face escápulo foi lá na Unicamp, uma moça na Unicamp, entendeu? E que aí depois eu conversar com ela um maior tempão que ela foi me falar que ela tinha face escápulo, entendeu? Então, eu nunca tinha convivido com ninguém que tinha face escápulo. Na minha família, ninguém tem traço. Entendeu? Eu sou a única da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Os meus irmãos, ninguém tem. Ninguém tem a distrofia. Não que não tenha, né? Mas não tem sintomas. Então, para todo mundo assim, né? Não tem nenhum traço da doença. Então, é isso. Para mim, a vida de distrofia, o grupo Vida de Distrofia, para mim, é diversidade. É muito legal a gente poder escutar, falar com pessoas que estão passando por coisas parecidas que a gente, se sentir acolhido, sabe? É isso, para mim, no grupo. Ah, que legal. E é ótimo, né, ter, assim, conhecer, saber a história de cada um, que, nossa, a gente realmente, são muitas trocas, né, a gente está aprendendo bastante juntos aqui. E Sim. Obrigada pela sua presença, pelo que você falou. Eu achei muito interessante essa parte que você falou de motivação, de você estudar, de você aprender, né? Mesmo que você não vá, de repente, trabalhar alguma coisa, mas só pelo conhecimento mesmo, achei bem importante isso. E gostei muito da sua história, assim, achei muito bacana. Parabéns, assim. Obrigada. Gente, Tá, a gente não precisa ser limitado, tá? A gente não precisa ter limitação. A gente não precisa achar que por conta da distrofia a gente não é capaz de estudar, de fazer qualquer outra coisa que a gente queira, entendeu? Não é papinho de autoestima, não. É tipo assim, porque se a gente se entregar, quem fará pra gente se a gente não quiser fazer? Entendeu? Então, sei lá, se você gosta de fazer crochê, vai fazer crochê. Se você gosta de jogar jogo na internet, vai jogar jogo na internet, mas faça alguma coisa, entendeu? Não acha que porque a gente tem distrofia, tem limitação, a gente não pode fazer o que as outras pessoas fazem. Porque a gente consegue, a gente faz, entendeu? A gente tem o nosso tempo, mas a gente consegue fazer igual. Tá? É isso. O que foi, Mi? Pode falar. É verdade, Tati. Acho bem importante isso tudo que você está trazendo para a gente. Eu fiquei até pensando, né? Você, com toda essa experiência de RH, aí, não sei, depois no futuro, você até ir para a parte de inclusão, né?
de pessoa com deficiência. Acho que tem tanta coisa para fazer, né, Tati? Tem, Tanta coisa para a gente. gente melhorar aí na sociedade, né? Ainda mais nós, como pessoa com deficiência, a gente sabe na pele como é que é, né? Eu gostei muito de tudo que você falou, da parte do seu marido também, né? Da questão da... Pode ser que ele ainda está tentando aceitar, né? Tem uma negação aí da sua situação, né? Mas acho que tudo ele tá em processo. Acho que a hora que acontecer, se acontecer, né, de você usar a cadeira, a gente não pode ser tão radical, né? De achar que vai ter que usar. A gente não sabe, né? A gente não sabe, pode ser que precise, pode ser que não. Mas enfim, ele já está em processo. Então fica tranquila. Na hora que acontecer, ele já está elaborando. Porque quando você fala, ou quando o seu filho fala, ele está ouvindo, ele já está trabalhando dentro dele, né? Mas é isso, a gente agradece sua participação. Acho que é muito legal, muito importante. Passando do horário, então, só mesmo agradecer, Tati. Muito obrigada, a gente gostou muito. E volte sempre os bate-papos, quando você puder, né? Já, né, você tem uma vida bem corrida aí, mas quando puder, aparece aqui. Se precisar de uma coisa, pode me procurar também, viu? Oi, Pode Guto. deixar, gente, ó. Não, agradeço, falando que foi muito bom o bate-papo. Agradecendo. Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Só para enfatizar o que a Mi falou, gente, rapidinho, sobre inclusão, né? Gente, vocês não sabem como as empresas de grande porte têm problema com contratação PCD. Vocês não sabem como o mercado é defasado. Como a gente não consegue fechar vaga. É sério, a gente fecha, sei lá, precisa de 30 contratações, fecha 15, aí abre mais 10, porque as empresas estão em expansão, principalmente no ramo de tecnologia, está crescendo muito, e a gente não consegue contratar, gente. Galera, PCD não quer, entendeu? Porque não é que não quer, né? Tem muita gente aposentada, né, gente? Muita gente recebendo aí, né, auxílio do governo, então, né, por estar um pouco mais debilitado, e aí não trabalha, né, não tá no ramo. Mas minha orientação, para quem é PCD, que ainda não trabalha por cotas, gente, é super importante trabalhar por cotas, ajuda depois na parte lá de aposentadoria, sabe? E o legal é que quando você entra numa empresa e você está trabalhando por cotas, todo mundo sabe da sua deficiência e o grau de dificuldade que você tem, entendeu? E você é acolhido de uma forma que você consegue também agregar para a empresa. Então, assim, não é só porque você é deficiente que você não pode trabalhar, você pode trabalhar, entendeu? Você pode estudar, sabe? Então, é minha dica para vocês aí. Num futuro aí, depois a gente pode até conversar e bater um papo mais relacionado aí ao mercado de trabalho, mas eu me coloco à disposição também, gente, precisando de alguma coisa aí, souber de alguém aí que está precisando trabalhar, tá? Dá um toque aqui que minha empresa, ela contrata home office, você pode trabalhar de casa, do seu sofá, tá? Então é isso. Um beijo para vocês aí, boa noite para vocês. Bom fim de semana. Legal, boa noite. Boa noite. Beijo. Você também. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um beijo.